Olá, vamos dar continuidade ao estudo dos recursos que o MSP430 nos oferece para trabalharmos no modo serial. São os recursos que o MSP coloca sob o nome de UART. Na videoaula de hoje nós vamos falar do Baud Rate com o modo super amostragem. Na videoaula passada nós vimos o de baixa frequência. Vamos mudar então aqui para o PowerPoint. Então estamos com o assunto 4, que é Baud Rate com super amostragem. Antes, uma pequena recordação. Vamos lá. Esse aqui é o frame de bits, né? É o trem de bits que nós enviamos para uma porta serial. Lembro que a linha em nível alto está inativa. Assim que ela desce, vem o bit de partida. Depois os 8 bits, 0 ou 1 de acordo com a situação. E por último o bit parada, que é obrigatoriamente em nível alto e é igualzinho à linha inativa. Perfeito? A janela de tempo de cada bit é exatamente 1 sobre a velocidade de transmissão. Se eu estou transmitindo em 9600 bauds, que para nós é exatamente igual a 9600 bits por segundo, cada bit dura 1 sobre 9600 do segundo. Perfeito? Vamos lá. Então nós temos relógios do MSP que devem ser usados para gerar o nosso bit clock. Bit clock então é o baud rate que eu quero. E eu tenho disponível a semi-clock e a clock, cujas frequências já conhecem, e posso ainda fornecer um relógio por um pino externo. Não vamos olhar essa opção, vamos olhar só a clock e a semi-clock. E eu tenho pré-escalonador, que na verdade é um divisor, e moduladores. Perfeito? Então meu problema geral é conseguir o bit clock a partir do BR clock. E eu sempre vou procurar então essa relação aqui, o BR clock dividido pelo bit clock. Muito bem, relembrando de modulador, já perturbei vocês bastante na videoaula passada com o modulador de 8 bits. Vamos relembrar de novo, vou ser mais rápido agora, o modulador de 4 bits. Esse modulador não existe no MSP. Está aqui só para fins didáticos, perfeito? Então a cada 4 bits, ou seja, a cada janela de tempo igual a 1 bit, eu vou colocar um clock a mais ou a menos, desculpa, um clock a mais do relógio que eu estou tomando como base. Então aqui, se eu tenho 4 bits e um deles tem um pouquinho a mais, vai para 0,25, meio e assim vai. Então estou inserindo um quarto, 2 quartos, 3 quartos, consigo fazer essas aproximações. Então tenho aqui o meu BR clock e aqui seria meu bit clock. Aqui a divisão foi por 3. Então temos a cada 3 períodos do BR clock temos um bit clock. Então 3 períodos aqui, um período aqui. Perfeito? Então a duração é 3t. 3t, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. Bit 0, 1, 2, 3, assim vai. Muito bem. Frequência F0 é exatamente BR clock dividido por 3. Agora aqui eu vou pôr um pequeno golpe. No bit 1, em vez de ele durar 3 períodos, ele vai durar 4 períodos. Ele ficou um pouquinho mais longo. E com isso eu vou fazer a aproximação, vou poder falar que a divisão foi feita por 3,25, não 3. E aqui? Aqui eu peguei 2 períodos de bit e inseri um clock a mais do relógio original, que é esse daqui. Então 3t, 4t, 3t, 4t. E a relação agora ficou de 3,5. E aqui 3,75. Perfeito? E se eu inserir um bit a mais em todo mundo, um clock a mais em todo mundo, aí eu vou para a divisão passa a ser por 4, né? Então não tem sentido. Então essa é a história do modulador. Aqui o modulador hipotético, ele não existe de 4 bits. Perfeito? Então em alguns períodos, alguns bitzinhos, insiro um período a mais do relógio original. Com isso eu consigo compensar o atraso que eu estou tendo. Aqui está o padrão para o modulador de 16 bits, que é o que nós vamos usar hoje. Então ele trabalha em 16 bits, depois ele volta a se repetir. Então aqui não inseriu nada, aqui no bit 1 põe um clockzinho a mais. Se o valor for 2, ele põe um clockzinho a mais no bit 1 e no bit 15. Se for 3, no bit 1, no bit 2, no bit 15, assim vai. Isso aqui com certeza foi feito de forma a gerar as menores condições de erro em função da incerteza na detecção do bit de start. Então vamos lá. Então lembrando que nós tínhamos dois modos de operação, um que nós já vimos, que é o modo de baixa frequência, o cos 16 igual a 0. Vamos olhar agora esse super amostragem. Então entra o BR clock, passa por um divisor, um modulador de 16 bits, esse F significa first, gera um relógio que é 16 vezes o que eu quero.
Aí aqui então tem obrigatoriamente um divisor de 16 e um modulador de 8 bits, esse S é second. Ok? O modo de baixa frequência que nós vimos, é só isso aqui, eu tenho um divisor e um modulador de 8 bits. Programo o valor que eu quero aqui no divisor e tento ajustar com um modulador de 8. Nosso objetivo na aula de hoje é essa parte aqui em cima, que é chamada de superamostragem. Muito bem, o modo de superamostragem eu uso quando a relação é maior ou igual a 16. Por que maior ou igual a 16? Por razões óbvias. Reparem que eu tenho um divisor fixo de 16. Então, daqui para cá tem que ser no mínimo 16 vezes. Já vimos também que se for exatamente igual a 16, etc., as coisas não ficam muito boas, não. A recomendação que nós colocamos é tentar pelo menos um pouquinho mais, talvez 32 gerem valores melhores. Mas dá para usar. Então, esse divisor aqui vai ser responsável para fazer a divisão pela parte inteira. Esse modulador tenta fazer um ajuste na parte fracionária desse divisor aqui. Aí nós geramos o bit clock 16, que é 16 vezes o bit clock. E aí, olhando esses dois, eu sei que a relação entre eles vai ser 16, alguma coisa. Essa alguma coisa eu vou tentar aproximar aqui pelo segundo modulador. Perfeito? Eu estou chamando de ajuste fino. Bom, então vamos lá. Qual a solução mais fácil para nós trabalharmos no modo superamostragem? É consultar a tabela de fabricante. Está aqui a tabela de fabricante. Então temos várias frequências aqui, BR Clock e baud rate que eu quero. Eu vou fazer com vocês aquele exemplo 9600 com o SM Clock, perfeito? Os resultados esperados serão 6 no divisor, 13 no primeiro modulador. Opa, perdi a linha aqui, 13 aqui e 0 na outra. E os erros são relativamente pequenos, perfeito? Repare que tem algumas situações que o erro fica um pouquinho maior, mas ele é bem pequeno. Bom, como é que nós chegamos nesses valores 6 e 13? Então eu quero, a partir do SM Clock, gerar 9600. Voltando aqui, gravaram 6 e 13? Então vamos lá. Então a partir do SM Clock quero gerar 9600. Então, o meu esquema é esse daqui, né? Eu tenho o SM Clock aqui, 1.048.576 e quero 9600. Bom, se esse divisor existe e não posso mudá-lo, então aqui eu multiplico por 16 e tenho 153.600. Vou tentar ajustar essa primeira metade aqui. Vou usar então esse divisor e esse modulador, depois tento ajustar o resto. Ok? Então vamos lá. Então 1.048.576 dividido por 153.600 deu 6,827. Então esse divisor aqui vai ser 6. E a parte fracionária? 0,627. Eu vou tentar ajustá-la com esse modulador. Ele é um modulador de 16 bits. Então vou multiplicar a parte fracionária por 16. Deu 13. E assim cheguei no 13. Então lembrado 6 e 13? Muito bem. Então vamos continuar. Então eu tinha essa situação aqui. 9.600 vezes 16 deu isso aqui. Tentei ajustar essa relação. Bom, o que eu consegui não foi 153.600, foi 153.919. E vou verificar daqui para cá o que eu consigo. Então 153.919,4 dividido por 9.600, que é o que eu quero, deu 16,033. Esse 16 era esperado, né? Ele está aqui. E 0,33, eu vou tentar verificar se precisa um pequeno ajuste aqui no segundo modulador, que é de 8 bits. Aí eu vou pegar esse 0,033, multiplicar por, deu 0,267. É pequeno, arredondo para zero, então não precisei usar esse modulador. Com isso então chegamos, o divisor aqui 6, esse modulador 13 e esse modulador 0, que são os valores que estão lá na tabela. Perfeito? Muitas vezes eu vou voltar um pouquinho aqui e vamos comentar uma coisa interessante. O aluno vai calcular e não acha exatamente esses valores aqui. Esses valores foram colocados de maneira a fazer um estudo na incerteza da detecção do bit de start e o momento que se faz a amostragem, os menores erros possíveis. Então muitas vezes os valores que estão aqui são um pouquinho diferentes do que nós vamos usar. Mas as diferenças não vão ser grandes, vocês podem fazer a conta de forma tranquilamente e vamos chegar a um resultado que funciona. Perfeito?
Então vamos lá. Então nesse caso o meu baud rate passou de ser de 9.619 volts. Queria 9.600, fiquei um pouquinho acima. Ok? Esses valores, esses divisores, eles geram uma situação interessante que eu tentei fazer um estudo aqui. Repare aqui, meu objetivo era gerar 9.600 e eu peguei o divisor e avancei ele em passos de 1 até 20. Para cada valor desse divisor, testei um valor do modulador e o modulador variou de 0 até 15. Então, para cada valor desse divisor do modulador 16, testei 8 valores possíveis do modulador de 8 bits. Então, vamos lá. Então, eu comecei com 1, 0 e 0. Deu um pontinho aqui em cima. Depois foi 1, 0, 1. 1, 0, 2, 1, 0, 3 até 1, 0, 7. Aí veio 1, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 3, ou seja, cada vez que esse aqui, que excursões de 0 a 7 volta a 0, somo 1 aqui. Cada vez que esse daqui excursões de 0 a 15, somo 1 aqui. E eu tenho esta curva aqui. O 9.600 está aqui por baixo. Ó. Repare que é 10 a quarta, então aqui é 10.000. 9.600 é por aqui assim, né? Então eu ampliei essa região de 9.600. Então o mesmo gráfico só com a porção que nos interessa. Os números que estão aqui são os valores do primeiro modulador, que é o de 16 bits. Repare que eu tenho várias soluções possíveis. Então com o modulador 0, com o modulador de 16 bits em 0, variei as 8 posições do segundo modulador. Depois com ele em 1, as 8 posições do segundo modulador. Do terceiro, ou seja, o BR sempre foi 6 aqui, perfeito? E verifiquei as 16 possibilidades do primeiro modulador e para cada possibilidade do primeiro modulador, as 8 possibilidades do segundo modulador. Então é um serrilhado, né? E eu tenho para 9.600 várias soluções. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluções. Só vale a intersecção da linha horizontal com a linha inclinada. Aqui é a subida, né? É quando eu mudo o valor, quando ele passa 1 para o modulador, quando o secundário passa 1 para o primeiro modulador. Perfeito? Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores possíveis. Repararam que interessante? Nós calculamos exatamente esse daqui, ou seja, aquela maneira de fazer as contas nos leva exatamente para essa solução mais à direita. Porém, pode ser que alguma outra aqui, fazendo análise estatísticazinha, resulte numa menor possibilidade de erro. Aí o manual muda. Nós não vamos entrar nesse detalhe, nós vamos fazer as contas e vamos parar naquele resultado e com os valores elevados sempre funcionou, ou seja, com o modulador, com esse divisor sempre elevado, sempre deu certo. Ok? Estamos bem? A Texas também oferece um calculador automático, né, de watt. Eu não deveria estar mostrando isso aqui para vocês, porque isso aqui vai sempre resolver o problema e vocês não precisarão fazer contas. Mas vamos lá, aqui está, ó, com quero 9.600 a partir do SM Clock. Aí ele oferece duas opções, a de baixa frequência e de super amostragem. Então o divisor, ó, 6, o primeiro modulador 0 e o segundo modulador, desculpa, falei errado. Primeiro modulador 3, segundo modulador 0. O divisor então aqui está 6, que mais? Aqui estão as taxas de erro, né? Máxima transmissão, recepção e assim vai. Com sincronismo, considerando várias hipóteses de sincronismo. Perfeito? Bom, então vamos fazer um resumo do modo super amostragem. É muito simples. Tem essa relação aqui. Bit clock 16, exatamente esse bit clock multiplicado por 16. Então começo. Bit clock 16 igual a 16 vezes o meu baud rate. Aí eu calculo o N. N é o BR clock, né? Opa, errei aqui, errei feio, né? Me permitam consertar essa transparência online. Momento, vamos lá. Exatamente. Cadê? Aqui é BRCLK dividido pelo bit clock. Ok, transparência consertada, salvei e voltamos à apresentação. Então vamos lá. Maldito copy and paste, né? Então, muito bem, agora sim calculei o N. O N é a relação entre o BR clock e
esse bit clock aqui. O BR, né, esse divisor aqui, vai ser a parte inteira desse número n. E o modulador vai ser o que? Vai ser 16 vezes, isso aqui, ó, separa a parte fracionária. 16 vezes essa parte fracionária. E vai dar um valor aqui, isso eu peguei do manual, ele sugere um arredondamento. Eu já passei por situações onde o arredondamento foi feito para cima e a relação aqui não ficou de 16. Ficou um pouquinho abaixo. Por quê? Porque eu aumentei o valor do divisor, essa frequência caiu. Então aqui eu faria com uma certa parcimônia esse arredondamento. Se acharem alguma coisa inconsistente, arredondem para baixo. Ou, como as contas são extremamente simples, faço o arredondamento para cima e um arredondamento para baixo. Perfeito? E resolvemos a primeira parte e vamos para a segunda. Vamos conseguir um certo bit clock linha, né? Que não é exatamente esse cara aqui, que é dado por essa conta. E aí vamos lá, o n linha vai dar esse valor, a parte inteira vai ser 16, porque o divisor é 16, e a parte fracionária, eu vou verificar se é o caso de fazer um ajuste secundário e multiplicar a parte fracionária por 8. E aí colocar o que deu aqui no segundo modulador. Perfeito? Então esse é o modo superamostragem. Ele é usado quando a relação entre o bit clock e o BR clock é elevada, tem que ser no mínimo acima de 16. Perfeito? Então, com isso, nós chegamos ao final desse modo superamostragem. Vamos voltar aqui para a câmara. Então, pediria a vocês que tentassem, com a tabela, fazer alguns cálculos para verificar se conseguem chegar aos mesmos valores que estão naquela tabela. E com isso, vocês vão praticar o cálculo de body rate no modo superamostragem. Ok? Agradeço, então, a atenção de vocês.